mais uma vez juntos nesse dia, para juntos adorarmos a Deus, ok? Pela segunda vez nesse dia. E a você que nos acompanha pela internet, desejamos também que as bênçãos derramadas aqui sejam estendidas também a você e toda a sua família. Que Deus possa nos abençoar a todos. É a nossa mais sincera oração. Eu peço aos irmãos a gentileza de se colocar em pé. Nós vamos orar pedindo a ajuda de Deus, a orientação de Deus para o culto que ora estamos começando, não é? E eu quero pedir que a irmã Iracilda nos eleve a Deus nesta oração. Eu vou pedir que alguém leve o microfone para ela. O microfone é amarelo. Alguém vai levar o microfone para ela. Pastor Manuel já está funcionando. Muito bem. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Oremos. Vamos lá. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai querido, por esse dia, Senhor Deus, o Senhor nos concedeu, Pai, porque se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor nos concedeu e nós escolhemos, Senhor, estar aqui. Muito obrigada, Senhor Deus querido. Agora, Pai amado, também eu quero também agradecer pelo culto da manhã, por todos os trabalhos aqui na igreja, meu Pai. Quero, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, Pai, nesse culto. Que o Senhor fala, Senhor Deus, no nosso coração, Pai. Que a palavra venha, Senhor, de encontro, Pai amado, com as nossas necessidades, Senhor. Ensina, Senhor Deus amado, a gente, Senhor, ser melhor, Senhor. Senhor, fazer, Senhor, a Tua vontade e não a nossa, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor Deus amado. Senhor, a cada um, Senhor, que está no caminho, meu Pai amado. Senhor, que o Senhor guarda, Senhor, que traga, Senhor, para a Tua casa, Pai. Pai, aquele que ainda não estão vindo aqui, nós não sabemos qual o motivo, Pai. Aqueles que estão enfermos, meu Pai querido. Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer a cura, Pai Santo. Senhor, esteja abençoando essa igreja, Pai. Oh, Senhor, nós precisamos, Senhor, do Senhor, Pai. Fala, Senhor, conosco através dos hinos, Pai, através da palavra, Senhor, de tudo, Senhor, que nós vamos, Senhor Deus, ouvir, Senhor, que seja, Senhor Deus, a nossa vida, Pai, sempre, Senhor, para te engrandecer, Pai Santo. Obrigada, meu Deus, por tudo, Pai. Nós não merecemos nada, Senhor. Mas, Senhor Deus, o Senhor é um Deus que a cada dia mais, Senhor, nós podemos ver, Senhor, a Tua glória, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Perdoa, meu Deus querido, nossos pecados, Pai. Ajuda, Senhor, nós caminhar contigo, Pai. Precisamos de Ti, Pai. Senhor, eu faço, Senhor, essa oração, Senhor, não porque nós merecemos, Pai, mas em nome do nosso Filho amado Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos cantar o hino 188 do cantor cristão, enquanto os irmãos se preparam para a direção do hino. Eu quero falar um negócio para vocês que eu creio ser de grande importância. Quando você vem ao culto, venha na expectativa de que Deus vai falar com você. Espere Deus falar com você. Ele pode falar através de um hino, ele pode falar através de um versículo bíblico, ele pode falar através de uma palavra em uma oração, e ele pode falar através da pregação desse humilde servo do Senhor. Venha com essa expectativa e venha orando, esteja em oração, pedindo ao Senhor: Senhor, fale ao meu coração. Não espere que Ele fale através da minha pregação. Peça, Senhor, de alguma forma, o Senhor fale ao meu coração. Você precisa que Deus fale ao seu coração. Você precisa ter a sua vida mudada. Eu preciso que Deus fale ao meu coração. Eu preciso ter a minha vida mudada também. Vamos lá. A nova do Evangelho. Vamos cantar com muita alegria. Vamos lá. Oh
Vamos cantar pela última vez, não é? Hoje pela manhã nós não cantamos devido à agenda apertada que tivemos hoje. Graças a Deus foi eleita a diretoria, tanto jurídica quanto geral, para o ano de 2025. Louvado seja Deus por sua bondade. Entendemos que o Senhor nos orientou pelo seu Espírito. Então não cantamos este hino, mas agora vamos cantá-lo. É o 170 do cantor cristão. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. Muito bem, eu convido os irmãos a lerem esse hino com calma. Aquele momento lá que você estiver sem sono, pega o cantor, não é? Ou então pega o YouTube, pede lá para o Danorja ou para qualquer outro lá, cantar para você, presta atenção na letra. Vale a pena, viu? Vale a pena. As crianças vieram dedicar, não tem problema nenhum, mas agora é o momento oficial. Se mais alguém ficou sem dedicar, pode dedicar o seu dízimo e oferta. Quero lembrá-lo, se você ainda não entregou o teu dízimo, você ainda poderá entregar. Domingo que vem já vira, estamos em dezembro, então até sexta-feira, não é? Se quiser fazer hoje, é bom, não é? Vamos lá.
gente que veio 2 vezes. Acho que vou mandar tocar mais um hino. O que vocês acham? Assim vem uma 3ª vez, né? Que bom. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe nossas crianças, né? Que elas sejam ricamente abençoadas e sejam prontas também a ofertar. Nós vamos, nesse instante, antes das crianças subirem, nós vamos cantar com elas, como sempre, né? E venham aqui à frente, sem correr, sem pressa, né? Eu não tenho pressa, e é para cantar bem bonito, ok? Muito bem. Vamos lá. Isso, todo mundo elétrico. Eu pergunto, por que está embolado aqui? E vamos ficar de frente e... Meu pai. Vamos lá. Vamos lá, Miguel. Muito bem. Vamos lá, vamos cantar os livros da Bíblia, para a gente não esquecer, não é? Vamos lá, vamos esperar. Mais uma atrasadinha ali, ó. Vamos lá. Muito bem. Gênesis. Gênesis é fundamento números. Deuteronômio, Josué, José, Samuel, Reis e crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadiah, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. O pastor amigo meu falou assim: então, do Novo Testamento aqui está. Para cantar, meu chapa, não é para gritar, não. Um amigo, pastor amigo meu falou assim: Afonso, a minha netinha falou que aprendeu um livro novo, um cântico novo com uma igreja, e ela achou muito legal os 3 últimos livros. Ela falou que gosta quando ela vê o pessoal cantando assim: João, não é? Aí eu falei: vocês andam assistindo o nosso culto aí? A netinha dele, você vê, irmãos, como é que é as coisas? A netinha dele assiste a gente cantar aqui. Não vou falar o nome dele, porque senão, né, fica muito evidente, não é? Tá bom? Vamos lá. Caliane, você que manda. Vai tudo muito bem. Casa de meu pai. Então, vamos lá. Eu vou pedir para essa menina grandinha aqui ficar com o microfone e ela vai coordenar aí, tá bom? Vamos lá, vai tudo bem na casa de meu pai. Vamos lá. Ó, põe o microfone perto da boca, tá? Para cantar. Vamos lá, Israel. Vai tudo muito bem na casa de meu pai, na casa de meu pai, na casa de meu pai. Vai tudo muito bem na casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. Jesus me levará na casa de meu pai.
Esse é o detalhe. Pode subir, pessoal, sem correr, sem correr, sem gritar. Esquecemos do versículo, né? Tudo bem. Muito bem, meus irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O difícil, irmãos, é conter a energia dessa garotada. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Peço às irmãos a gentileza de se colocarem em pé, para a gente ler a palavra de Deus. Leiamos responsivamente. Vamos lá. Eu leio um, os irmãos leem o 2. Bem bonito, né, pessoal? Vamos lá. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar? Deus amado, nós estamos aqui na tua casa nesta noite para cultuar ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, no nome de Jesus, os irmãos e os visitantes que o teu Espírito trouxe aqui nesta noite. E eu rogo ao Senhor, no nome de Jesus, que o teu Espírito faça uma obra em nossos corações. Eu te rogo que a tua palavra fale as nossas vidas. Pai, aqueles que estão mortos da vida, Senhor, aqueles que estão desanimados, faça voltar o ânimo. Aqueles que estão sentindo-se acusados por suas próprias consciências e pelo inimigo, que possam experimentar o perdão de Jesus. Esse mesmo perdão que ele deu para essa mulher, ele pode dar a qualquer um que dele se aproximar. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a evitarmos o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a aborrecer, ó Pai, a soberba. As soberbas de acharmos que somos melhores que os outros. A tua palavra diz que todos pecaram. Somos pecadores, carentes da tua orientação, carentes do teu perdão e da tua ajuda. Nós oramos no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Quero sentar-se, meus irmãos. Gostaria de conversar um pouco com vocês nesta noite sobre o assunto: o Evangelho de Jesus traz perdão para o pecador. O Evangelho de Jesus traz perdão para o pecador. E eu quero dizer para vocês que esse texto, embora em contextos diferentes, ele continua sendo atual para as nossas vidas. Havia um pastor chamado pastor Ari Veloso. Esse pastor se tornou muito famoso aqui em São Paulo porque ele se tornou pastor fundador da Igreja Batista do Morumbi. E ele era assim muito audacioso para evangelizar. Ele era um pastor evangelista. Ele tinha assim a curiosidade de procurar saber em que avião que autoridades e artistas iam viajar, qual o número do voo. Você sabia disso? Ele tinha coragem de comprar uma passagem do lado do artista, do lado do político. Ele comprava uma passagem do lado, para no percurso ir evangelizando. Em São Paulo houve um delegado muito famoso que se tornou deputado, e era chamado Romeu Tuma. Ele viajou com o Romeu Tuma, não sei quantos se lembram do Romeu Tuma, né? Muito famoso. Ele evangelizou o Romeu Tuma, foi daqui a Brasília, evangelizando o Romeu Tuma. Pastor Ari Veloso, muito fanático pelo Palmeiras, palmeirense doente. E uma vez ele estava fazendo uma espécie de podcast com um jovem, e tinha mais alguns ali, e estavam falando sobre a questão da leviandade, da prostituição, do adultério. E o entrevistador falou para ele: pastor, qual a idade que o senhor tem? O senhor já não tem mais esses pensamentos levianos, maliciosos, com pessoas do sexo oposto? Ele falou assim: não pense que a idade tira isso da gente. Aí ele era muito espontâneo e ele falou para o entrevistador: e você também, seu sem vergonha, você pensa mais que eu? Falou para o entrevistador. Claro que na brincadeira, não é? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente olha para essa mulher que cometeu esse pecado, e a gente olha para um tempo tão distante, e às vezes nos sentimos tão santos, nos sentimos tão puros, nos sentimos tão perto de Jesus, que a gente não precisa nem se arrepender, não precisa nem pedir perdão para Ele, né? A gente não precisa mais nada, né? Só falta colocar uma auréola aqui e dizer: estamos beatificados. E não é verdade, irmãos. E não é verdade, não é? Durante o dia passa tudo quanto é tipo de pensamento na mente da gente, tudo quanto é tipo de imagem, e não é menos pecado o pensar do que o praticar, não é? A Bíblia diz que a gente tem que procurar a santificação, e diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu quase que diariamente eu entrego para o Senhor. Desculpa eu ficar citando, mas eu tenho que citar a minha experiência, porque é compartilhar a vida cristã. Às vezes estar aqui no púlpito é compartilhar também. E quase todos os dias, no meu momento com Deus, nos meus momentos com Deus, eu digo: Senhor, tem até um hino que diz isso também: livra-me da soberba. A soberba é o ato de você pensar que você é melhor que os outros, que você está no nível superior. Nós não estamos no nível, ninguém está no nível superior de ninguém, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os escribas pecaram e careciam da glória de Deus. Os fariseus pecaram e careciam da glória de Deus. Esta mulher pecou e carecia da glória de Deus. Só havia um santo nesse meio, e que tinha poder para perdoar, e que tinha poder para restaurar. E num grupo muito grande, só ficou uma pessoa que queria o perdão. Porque na realidade,
essa pergunta de Jesus para aquelas pessoas era para eles ficarem e dizerem para ele: Senhor, perdoa-nos, porque nós não estamos sem pecado, nós estamos como essa mulher, nós não estamos sem pecados. Mas, infelizmente, eles preferiram ir embora, preferiram continuar nos seus pecados, preferiram continuar sem arrependimento. É muito duro isso, irmãos. Isso, eu estou falando em tese, faz um pastor, fez Jesus, faz um líder sofrer muito. Ver irmãos em Cristo que preferem continuar no pecado e preferem não se arrepender, preferem viver uma vida sem piedade, preferem viver dominado por um sentimento de superioridade. Não sei onde que aprende isso. Sentimento de arrogância, de superioridade, não é? Só falta dizer assim: eu me basto. Isso só traz decepção, tristeza, depressão para as nossas vidas. Aqueles homens preferiram continuar nos seus pecados. Vamos desenvolver um pouco mais o assunto. Eu quero dizer para vocês que o Evangelho de Jesus foi incompreendido pelos líderes religiosos da época de Cristo. Aqueles que deveriam se aproximar dele, aqueles para quem Jesus desceu à terra, principalmente para eles, rejeitaram o Evangelho. Aqueles líderes religiosos não conseguiram compreender por que é que Jesus estava ali com eles. E esse bendito Evangelho continua em nossa época não sendo compreendido. E eu não gostaria que vocês visitassem outras igrejas, não é? Eu acho que o crente, o lugar dele é na sua igreja a cada domingo. Essa é a minha opinião. Mas, se vocês pudessem visitar algumas igrejas, a gente vê que tem muito pouco de evangelho, ou quase nada de evangelho. Não tem esse confronto, porque esse tipo de coisa não agrada ao auditório. Eu quero dizer que o auditório é composto de pecadores que precisam de arrependimento. O auditório é composto de pessoas que precisam da graça de Cristo. E me desculpem, eu vou morrer declarando isso aqui. Eu não posso fugir à responsabilidade que Deus me deu. Então eu posso afirmar para vocês que muitos líderes não compreendem, nem os líderes compreendem isso e passam isso. Passam uma mensagem light, água com açúcar, que agrada a todo mundo. Não quer dizer que a gente não possa pregar sobre a graça de Deus, a bondade de Deus, não é? A recuperação, e é isso que está aqui também, não é? Tem que pregar isso também, mas nós não podemos deixar de saber que nós somos pecadores, nós somos tendentes a nos desviarmos, nós somos chamados à pureza, nós somos chamados ao pé da cruz, nós somos chamados para estar com Jesus ali, não é? Não é fugir dele, como fugiu. Nós somos chamados para estar ali. Então o Evangelho de Cristo, quando o homem compreende e quando o homem quer, o Evangelho é perdão. O Evangelho é reconciliação de Deus para com os homens. O Evangelho é paz para o homem. O Evangelho é trazer ao coração humano a certeza da vida eterna. E isso tem que ser pregado, e isso tem que ser compreendido pelas pessoas, porque senão não há esperança para as nossas vidas. E aqui nós vemos no texto um exemplo claro do amor de Deus através dessa história. Pregamos sim que Deus odeia o pecado, mas pregamos sim que Deus ama o pecador, que Deus traz o perdão, que Deus traz a sua graça para o pecador. Então, de início vemos aqui
homens condenando. Eles disseram que encontraram essa mulher num ato libidinoso, e eles trouxeram a mulher para ver o que o Senhor diria e o que ele faria. E hipocritamente dizendo: olha, a lei de Moisés diz o que tem que fazer, mas queremos saber o que o Senhor tem a dizer. Bom, arapuca, não é? Arapuca. O diabo é cheio de narrativas, o diabo é cheio de arapucas. Muito cuidado com ele, muito cuidado com ele. Então, os homens condenam, mas olhando para a palavra, como estamos olhando agora, nós vemos que, de fato, o pecado existe, mas existe também até no coração daqueles que condenam. Nós vemos através do texto que todos precisam de arrependimento, inclusive aqueles que se julgavam mais pertinho de Deus. Então, o texto diz aqui no versículo 4, que a lei mandava apedrejar, não é? Uma mulher que fosse pegada no ato, uma pessoa que fosse pegada no ato adultério, deveria ser apedrejada. Era a lei, não é? Era a lei lá de Moisés, era a lei lá de Levítico, e isso já existia lá desde os filhos de Jacó. Tem um elemento lá que chamava-se Judá, lembram-se disso ou não? Judá tinha a lei lá do Levirato. Conhece a lei do Levirato? É bom estudar a Bíblia, não é? A lei do Levirato diz assim: se uma mulher casar com um homem e ele vier a morrer e não gerar filho, o que tem que acontecer? Ela tem que casar com o irmão dele, e o primeiro filho que for gerado é considerado descendência do irmão que morreu. Mas se esse segundo morresse, tinha que casar com um outro terceiro, e assim sucessivamente. E o que aconteceu com... Falei o nome do homem, esqueci. Judá. Judá, não é? Aconteceu, um filho casou-se com uma mulher, não teve filhos, morreu. Aí o outro casou-se com ela, o pai era obrigado a dar, não é? Morreu. Aí ficou um terceiro que era garotinho. E o que aconteceu? Aconteceu que ele falou assim: olha, eu teria que dar esse, mas ele é muito pequeno. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ele combinou com ela: vamos aguardar que ele cresça, e quando ele crescer, eu vou dar ele para ser o seu marido. Bom, ficou combinado assim. E a viúva lá, toda de preto o tempo todo, né? Toda de luto o tempo todo, aguardando o garoto crescer para se casar com ela. Ela estava toda feliz, né? Casar com o garotão, né? Mas e aí, o que aconteceu? Judá, negativo, não mandar meu filhinho querido para essa velha de jeito nenhum. Bom sentido, né? Não era velha, não é? Mas aí o que aconteceu? Judá tinha que passar pelo caminho dela. E ela tirou lá, o texto diz, pode ir lá examinar. Ela tirou a sua roupa de luto, histórias bíblicas, bonitas e instrutivas. Ela tirou a sua roupa de luto, ficou na beira do caminho, como se fosse uma mulher que vendia prostituta, como se fosse uma prostituta. E ele passou e tomou como uma prostituta. E o que aconteceu? Teve um caso com ela lá, e ele não tinha o recurso. Ela falou: não tem problema, você me dá. Deu lá um cajado, alguma coisa lá que eu não me recordo no momento, e aquilo ficou como uma fiança. Não é? Não sei se seria esse o termo, né? E aquilo ficou lá. Só que o cara deu tanto azar, que ela ficou grávida. Ela ficou grávida do sogro. O assunto chegou na orelha dele. Quando chegou na orelha dele, ele falou: manda matar, manda apedrejar. E foi procurá-la para efetuar lá o crime, não é? E quando ele chegou lá, ela falou assim: de quem são esses pertences? O dono desses pertences é o pai dessa criança.
Ele falou: você é mais justa que eu. Aí ele assumiu os filhos, né? Gerou 2 filhos. Não me recordo o nome agora, também sou obrigado a recordar o nome de tudo, né, irmão? Não me recordo o nome deles agora. E se tornaram crianças famosas lá, netos de Jacó, não é? Netos de Jacó. E ela se escapou. E ele falou: você é mais justa do que eu. Então isso está dentro da lei, não é? Essa mulher, ela seria apedrejada. Ela seria apedrejada. Morreria. A lei, ela é muito fria. A lei não considera arrependimento. A lei executa. Não é como foi o caso de Davi. Davi, quando percebeu que ele seria executado, o que aconteceu? Ele falou: eu corro para as mãos do Senhor. O Senhor me perdoa. Então, desde o Velho Testamento, a Bíblia mostra um Deus misericordioso, um Deus pronto a atender o pecador, um Deus, como falamos pela manhã, um Deus pronto à reconciliação. Mas para isso nós não podemos fugir. Nós, seres humanos, pecadores, não podemos fugir da graça de Deus. E nós fugimos o tempo todo. É comum a nós fazermos o que Adão fez. Quando ele percebeu que ele agravou a Deus com o seu pecado, o que ele fez? Ele fugiu. E ele falou: Deus, eu percebi que eu estava nu e fugi. Ele falou: quem te mostrou que estava nu? Foi o pecado, não é? Quem te mostrou? A nossa tendência é fugir. A nossa tendência não é encarar a Deus. Nós temos que encarar a Deus e dizer: Deus, misericórdia. Por quê? Porque não diferente do que está aqui, do que aconteceu lá, o pecado leva à morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte eterna, é o afastamento eterno de Deus, é viver a eternidade sem Deus. Então, o que aconteceu aqui? Os homens a condenaram. A lei mandava apedrejar. E eles perguntaram: Senhor, qual a posição do Senhor aí, diante daquilo que Moisés escreveu? Então eles queriam ter motivos para acusar Jesus, não é? E Jesus escrevia na terra lá. Eu não sei o que Jesus escrevia. O pessoal fala um monte de coisa lá, que escrevia o pecado deles, que escrevia lá. Não importa o que Jesus escrevia. Mas Jesus olhou para eles, não olhou, né? Falou: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, isso é grave, porque pode acontecer da gente julgar as pessoas. Quando nós estamos julgando as pessoas, nós estamos atirando a pedra, nós estamos matando, nós estamos assassinando as pessoas. Quantas palavras nossas perdidas pelo caminho, quantas coisas nós vamos prestar conta perante Deus. De quantas pessoas falamos, pessoas inocentes, nós falamos coisas sem saber o que estava acontecendo. Isso é assassinar, isso é atirar a pedra. Uma das coisas que nós devemos pensar muito antes de falar de alguém, do pecado de alguém, é que nós temos teto de vidro. Irmãos, é muito sério isso. Eu já criei meus filhos. Não tem problema, você tem neto. Não tem problema. Eu já criei meus filhos. Você vai ter genro, você vai ter nora. E a gente pode colher lá na frente o que semeou lá atrás. Julgando pessoas, às vezes, maldosamente. Simplesmente pelo fato de não ter maturidade cristã. Simplesmente pelo fato de não temer a Deus.
Eu diria que uma das áreas que nós mais precisamos desenvolver desesperadamente como crentes é o temor a Deus. E parar de falar bobagem. E parar de falar bobagem. Como esses caras falaram. Como esses sem vergonha falaram. Só posso chamar de sem vergonha esses caras. Porque na verdade eles não estavam nem aí o que estava acontecendo com ela. O que eles queriam é acusar Jesus. Muito pior acusar um inocente. Muito pior, acusar um inocente. Pegar o inocente e acusá-lo. Mas Jesus sabia de todas as coisas. E disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não quer dizer que disciplina não deve existir. A disciplina tem que existir. A disciplina tem que existir na nossa casa, com nossos filhos. Quando eu falo disciplina, não é pegar a criança e matar a criança, espancar a criança, nada disso. Mas criança precisa ter disciplina, precisa ter limite. Eu vi uma palestra ontem, seria muito interessante. Parece que mães de oração da IPP de Pinheiros, foi o dia inteiro um congresso de mulheres. Tive a palestra de um pastor, a esposa de um pastor presbiteriano, ela fez uma palestra excelente. Ela disse: quando nós não disciplinamos, nós não colocamos limites, nós estamos mandando as crianças para o inferno. Porque nosso Deus é um Deus de limites, nosso Deus é um Deus de disciplina, nosso Deus é um Deus que nos educa e nos passa essa responsabilidade para educar os nossos filhos também. E a gente vai ensinando, vai colocando limites. Não é? Tinha um membro aqui que já, infelizmente, já foi embora. Não é? Não estou falando mal, mas de maneira errada dizer: pastor, eu não admito que fale um não para o meu filho. Quando eu falo filho é em tese, tá? Para ser menino, não admito que fale um não, porque vai criar um bloqueio. Meu irmão, quem fala que vai criar bloqueio é psicólogo que não conhece a Bíblia, é cara de YouTube que não sabe um versículo bíblico. E essa disciplina vem desde lá de baixo. Essa disciplina vem de Deus para as nossas vidas. Essa disciplina nos acompanha a vida inteira. E se você quiser obedecer o Evangelho de Cristo, você e eu, nós temos que ter disciplinas. A gente tem que levar as coisas de Deus a sério. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Esses caras estavam brincando com as coisas de Deus. Esses caras não queriam perdão, eles não se reconheciam pecadores. Eles não se reconheciam pecadores. Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, antes de falar mal de alguém, vamos olhar a nossa vida e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, que em mim não haja os mesmos desejos de pecar como essa pessoa está pecando. Eu estou pensando que ela está pecando. E em vez de falar, ore pela pessoa. Em vez de comentar, ore pela pessoa. Aqui fizeram de tudo, né? Comentaram, pegaram a mulher lá na marra. Imagina a vergonha que essa mulher passou, não é? Imagina a vergonha que ela passou. Tiraram ela de lá e levaram em praça pública. Paga, irmãos. Aquela geração de religiosos corruptos da época de Jesus, se perdeu toda. E Jesus falou: vocês vão perecer. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis derramar a minha graça sobre vocês, e vocês nunca quiseram. Da mesma forma, Jesus está disposto a derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Jerusalém não quis se arrepender. Nossa sociedade precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. E o texto diz que assim foram saindo um a um. Eu vou correr aqui. Jesus perguntou à mulher
e aos seus acusadores. Cadê os seus acusadores? Ela disse: Senhor, só ficou eu, só ficou a pecadora aqui, só ficou a pecadora. Que você fale para Jesus. Todos correram, eu estou aqui diante dos pés da cruz. Jesus pode fazer muito mais com um pecador arrependido pela sua causa, pode fazer muito mais do que 10 que estejam juntos e não tenham arrependimento. Há um ditado que eu aprendi muito cedo, lendo um livro, que diz assim: examine as páginas da Escritura e da história, e verás que quem fez muito não foi a maioria, e verás que um com Deus sempre reúne a maioria. Um com Deus sempre reúne a maioria. Então, essa mulher aqui, provavelmente não, né? Acho que era Maria Madalena lá, né? Não sei de quem era, não pesquisei, não é? Ela fez muito mais pela causa do Senhor. Um com Deus. Deus espera que você seja esse um com Deus, um pecador arrependido ao lado de Jesus. E Jesus disse: mulher, vá em paz, você está perdoado. Vá em paz, você está perdoado. O Evangelho de Jesus traz perdão para o pecador. Vou concluir trazendo aqui 2 lições assim muito básicas para as nossas vidas. Primeira, não importa o que as pessoas pensam a teu respeito, aproxime-se de Jesus e Ele te perdoará. As pessoas, irmãos, falam muitas coisas de nós. As pessoas falam coisas que nos machucam. As pessoas não conhecem o nosso sentimento. As pessoas não conhecem o nosso amor a Deus e a sua causa. Só nós conhecemos. Só nós conhecemos. Então, não importa o que pensam de você, não fique aí perdendo noite de sono pelo que pensam de você. Seja você um crente sincero, seja você um crente leal. Seja eu um crente sincero, seja eu um crente leal. Eu quero crer que todos aqui pensam assim e agem assim. Então não importa. Aproxime-se de Jesus, arrependido de tuas falhas e teus pecados. Segundo, nos tempos de Jesus, há quem diga que já não apedrejava mais. Os caras fizeram um papel de hipócrita lá, de palhaço. Já não apedrejava mais, porque alguém disse a verdade. Os camaradas falsificavam tanto a lei, que já não faziam mais isso. Mas Jesus reabilitou aquela mulher socialmente e reabilita qualquer um de nós. Se você, irmão, entrou aqui nessa noite chateado, desesperado, olhando para a tua vida, olhando para a vida de um familiar teu, esteja orando por esse familiar teu, preocupado com o familiar teu, esteja orando por ele. Se você entrou aqui nessa noite, mesmo crente, assim, desanimado, sem esperança, não faça como esses fariseus, não fujam de Jesus, fique com ele, e ele vai perguntar: por que é que você está aqui? E você vai dizer: Senhor Jesus, porque eu quero entregar meu coração para o Senhor, eu quero me arrepender de meus pecados. E se você ainda não tem a certeza da vida eterna, entregue a sua vida a Jesus, aceite-o como Senhor e aceite-o como Salvador da sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para que os seus pecados sejam perdoados perante Deus. Você e eu somos pecadores, uns pecadores salvos que precisam de uma constante renovação, e aos pecadores que não são salvos, que precisam da salvação que só Jesus pode dar. Abra o teu coração, meu irmão, arrependa-se. Abra o teu coração, meu amigo, e aceite a salvação que só Jesus Cristo pode dar. E assim vamos caminhar juntos. Que maravilha podermos caminhar juntos
dependendo da graça de Jesus, da misericórdia de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos cantar. Vamos ver o hino que eu sempre esqueço, não é? Vamos lá. 191 do cantor cristão. Vamos colocar em pé, vamos para descansar um pouquinho. Vamos cantar o necessidade. 191. perdão e alegria. Quero contar uma experiência rapidinho para vocês. O pastor com quem nós nos encontrávamos toda semana, para poder nos aliviar o coração. A gente tinha palestra. E ele era o presidente da Ordem dos Pastores. Eu não tenho ideia, faz tanto tempo que ele morreu aí, cerca de 2000 e alguma coisa. No ano 2000 alguma coisa. Ele era presidente da Ordem dos Pastores. Nessa época, tinha um pastor que estava muito arrogante, muito orgulhoso, desobediente à Ordem dos Pastores, ensinando coisas erradas para a igreja. E ele foi no acampamento dos pastores, fazendo um deboche, um pouco caso. E os pastores estavam reunidos na capela para 400 pessoas, não é? E ele chegou lá, olhou assim com deboche, pouco caso. E esse pastor falou assim: Deus revelou para ele, Deus vai ferir esse homem, Deus vai quebrantá-lo, ele não quer se arrepender, Deus vai feri-lo. Ele sentiu essa revelação de Deus. Ele, batistão da gema. Não demorou muitos dias, esse homem levou um tiro. Se ele se arrependeu, eu não sei.
Mas o que Deus revelou para aquele pastor, presidente da ordem na época, aconteceu. Irmãos, esses homens que estavam aqui perto de Jesus eram orgulhosos, soberbos. Eu me basto. Nós precisamos de Jesus. Não apareça de óculos escuros lá, todo arrogante. Diz que apareceu óculos todo arrogante lá. Ele falou, o Senhor vai feri-lo. Feriu. Caminho do arrependimento está aberto para todos nós. Pensem nisso. E se acontece alguma coisa, é para a gente se arrepender. Para a gente se arrepender. Né? Vamos lá. Depois da oração aí nós vamos tentar mais, vai? Vamos lá. Nós vamos ouvir uma música. Quem quiser se ajoelhar, pode ajoelhar. Conversa com Deus aí. Conversa com Deus. Traga a sua vida ao Senhor. Renova a sua vida. Renova teus votos. Prometa fidelidade ao Senhor e cumpra, não é? Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Aquela mulher não fugiu e recebeu o perdão. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, Pai, pecadores, precisamos da misericórdia do Senhor, precisamos mais santificação para as nossas vidas. Colocamos diante da cruz do Senhor, ó Deus, nosso orgulho, a nossa vaidade. E queremos declarar para o Senhor que nós precisamos de Jesus, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nós vamos tão fundo no pecado, Senhor, que nós não temos condições de autorresgate. Se o Senhor não nos der a mão, não nos puxar do abismo, nós vamos perecer, Senhor. Tira de nossa mente todo desejo pecaminoso. Tira de nossos corações todo ódio, todo desejo de vingança. Coloque em nossos corações amor pelos irmãos, amor pelas pessoas, amor pelos perdidos, disposição de perdoar, disposição de cooperar com a tua causa, com o teu reino. Senhor, aqui estamos diante do Senhor, aqui a tua igreja está diante do Senhor. Te pedimos por aqueles que não vieram. Nós não sabemos o que se passa em cada coração, só o Senhor sabe. Te pedimos por todos, Pai. Purifica-nos de nossos pecados, santifica as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, vamos ficar em pé para cantar? Vamos lá? Boa noite. Boa noite.
primeiro cântico que nós vamos cantar é Deus está aqui. Só um aviso sobre esse grupo. Esse grupo é inclusivo. Ninguém é proibido de cantar nesse grupo. Quem quiser cantar pode vir cantar, tá? Tem ensaio todo domingo. É inclusivo. Igreja tem que ser inclusiva. Nós não podemos selecionar pessoas com quem a gente canta, ok? Então isso aqui não pode, não aprova esse tipo de coisa, tá? Então quem quiser vir ensaiar, pode ensaiar. É inclusivo. E que Deus nos abençoe, porque isso é coisa de Deus. Inclusão é coisa de Deus, não é? Aquela mulher, eles excluíram ela, não foi verdade? O que Deus fez? Incluiu. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Fora disso, não é evangelho. Vamos ouvir o pastor de que Deus nos abençoe.